Esse macaquinho, olha lá ele. Eu não, acho que vocês não vão conseguir ver. Eles vêm aqui à noite. Estavam pertinho aqui, mas... meio arisco que eles são, né? Estavam aqui, ó. Não sei se ainda tá ali. Estavam lá embaixo, na realidade. Só que me pegaram desprevenido, assim, não sabia o que que era. Tá tentando identificar o que que era. E eram eles. Acho que os dois. Esse aqui não tá mais, não. Aqui tem árvore em abundância para eles, né? E eles estão atrás da calabura agora à noite. Mas correram pra cá. Não tem como gravar eles.